Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre o IDH, essa sigla, que significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é responsável para olhar a qualidade de vida das pessoas, o poder de compra das pessoas no país. E quanto mais elevado é, esse IDH, melhor é o desenvolvimento humano e a condição de vida da sociedade que mora, que vive nesse país. O IDH ele é importante para entendermos a qualidade de um país, tá? O que é de IDH? O IDH, como eu já disse para vocês, ele significa Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele foi criado em 1990 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ligado à ONU. Então, em 1990, houve esse programa, das Nações Unidas para olhar, ver a qualidade, o desenvolvimento de cada país. O IDH, ele mede o nível de desenvolvimento de um país não apenas pela riqueza, mas também pela qualidade de vida das pessoas que moram ali, tá? O IDH, ele é calculado com base em 3 fatores principais. E eu quero destacar esses fatores. Então, há um cálculo de 0 a 1. E quanto mais se aproxima de 1, melhor é a qualidade das pessoas naquele país. Então, como que é feito esse cálculo? Esse cálculo ele é analisado através da educação, através da saúde e através do poder de compra, da renda mensal das pessoas que moram naquele país. Eu quero frisar aqui, destacar em tópicos, como que é feita essa medição. Primeiramente, na saúde, é medida pela expectativa de vida ao nascer. Ou seja, países onde as pessoas tendem a viver mais, onde as pessoas têm uma melhor qualidade de vida e elas vivem mais, o IDH desse país é maior. Nós podemos pegar hoje os principais índices de desenvolvimento humanos do mundo, alguns países como a Suíça, a Noruega, a Islândia, o Japão. Nós temos aí os principais países, a Dinamarca, a Suécia, eles têm índice de desenvolvimento humano altíssimo. Por quê? Porque geralmente esses países, as pessoas têm longevidade de vida. Então, quanto mais tempo as pessoas vivem melhor, é esse o indicador responsável. Se elas vivem melhor, se elas têm uma longevidade de vida, uma expectativa de vida, E o sistema da saúde, o país oferece uma saúde de qualidade, um atendimento de qualidade, onde as pessoas têm um envelhecimento saudável, e onde as pessoas têm uma longevidade de vida, esse país tem um índice de desenvolvimento, ou seja, um IDH alto. Tá? O IDH também, ele mede a questão da educação, considera os anos de estudo da população. Então, quanto mais aquela sociedade, aquelas pessoas têm uma formação, uma qualificação, formação do ensino médio, do ensino superior, mestrado, doutorado, quanto mais a sociedade é qualificada, maior é o seu índice de desenvolvimento humano. Por isso que o Brasil ele tem batido muito em cima de formação do ensino médio, de inserção aos ensinos superiores, porque isso é responsável para o crescimento desse país. No entanto, todos os países que investem muito em saúde, muito em educação e procura visar uma qualidade, um poder de compra para aquela sociedade, tende a ter um IDH, o país tende a ter um IDH elevadíssimo, está entre os melhores índices de desenvolvimento humano, tá? Quanto maior o acesso à educação também, melhor é o resultado. Então, quanto mais as pessoas, como eu abordei aqui, tenham acesso à educação, o acesso à educação básica, o acesso ao ensino superior, mais esse país tem condições de ter um IDH elevado.
tá bom? Outra coisa também que o Índice de Desenvolvimento Humano, ele analisa é a questão da renda daquelas pessoas que moram naquele país. Então, quanto mais a sociedade tem um poder de compra, quanto mais ela ganha bem, ela tem capital, as pessoas têm o poder de compra, têm uma renda elevada, né? E isso faz também com que o país venha a ter um IDH elevado. Então, como eu abordei para você aqui, há 3 fatores que faz um país ter um índice de desenvolvimento humano de qualidade elevado e muito alto. É a educação, né? É a educação quando há um incentivo, quando há, né, as pessoas daquela sociedade têm qualificações e formações, né? Também a saúde, quando visa oferecer atendimentos e uma qualidade, um sistema de saúde de qualidade e eficiente para aquela população, fazendo com que aquela população venha viver e ter longevidade de vida. A educação, como eu falei para vocês, que visa, né, dar acesso à formação daquela sociedade, e os anos de estudo que aquelas pessoas passaram na escola, passaram, né, adquirindo conteúdos, conhecimentos, habilidades e competências em certas áreas. Isso é o que o IDH analisa dentro de um país, tá? A renda que mede a renda média dos habitantes daquele país. Então, né, se junta todos os habitantes, no caso aqui o Brasil, que tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, e faz uma média entre todos, né, de toda a sociedade, todos os habitantes do Brasil, faz uma média de um salário. Isso também, quanto mais alto é a renda e o salário da sociedade, das pessoas que moram naquele país, tende a elevar o IDH, tá bom? Mostra também a questão da análise do IDH com relação à renda, é o poder de compra, como eu já frisei aqui, e as condições econômicas da população. Ou seja, se aquela população ela tem poder de compra, se ela consegue satisfazer os seus anseios, comprar um carro, uma casa, né, ter um patrimônio com mais suavidade, com mais leveza, com mais tranquilidade, né, sem muito sofrimento, vamos dizer, né, com mais o governo, as políticas públicas se volta muito para a sociedade, onde as pessoas elas trabalham, mas elas recebem, como se diz, aquilo que é justo pelo seu trabalho. Ou seja, não precisa extremar, não precisa exagerar para ter uma qualidade de vida, como a gente vê, às vezes, em alguns países, pessoas trabalhando em dois trabalhos, 3 trabalhos, né, para poder pagar, às vezes, as despesas de uma casa. Né? O país desenvolvido, ele oferece, né, uma vida digna, um poder de compra alto para a sociedade, tá? Como funciona a escala do IDH? Então, é feito um cálculo baseado na educação, na saúde e na renda, e esse IDH ele varia de 0 a 1, o máximo é 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento humano. Então, há classificações de países que têm um alto DH, né, muito alto, médio e baixo. Né? Quando o país ele tem um IDH de até 0,8, ele é muito alto. Quando o IDH, né, daquele país é de 0,7 e antes de 0,8, ele é alto. E quando o IDH, né, é de 0,550 a 0,699, ou seja, menos de 7, ele está com um IDH, aquele país tem um IDH médio. E o IDH baixo é aquele IDH que está abaixo de 0,550, ou seja, de 0,5. Hoje o Brasil ele tem um índice de desenvolvimento alto, mas ele não tem muito alto, não tem o desenvolvimento humano muito alto ainda. Por quê? Porque no Brasil ainda se percebe que a renda de muitas pessoas são muito baixas. E ainda há uma grande desigualdade social, fazendo que o Brasil não esteja com índice de desenvolvimento humano e não seja um país desenvolvido, né? Muitas vezes também um país que tem um capital, um país que tem mais dinheiro do que o outro, não significa que o IDH dele seja o melhor, porque muitas das vezes não existem políticas públicas para distribuir e investir
né, na educação, na saúde e no poder de compra daquela sociedade. Nós sabemos que existe corrupções, nós sabemos que existe, né, muitas coisas que podem impedir que esse dinheiro seja revertido para a população de maneira justa, de maneira igualitária, de maneira honesta. Então isso também pode atrapalhar o desenvolvimento. Às vezes o país ele é rico, mas existe, né, um problema de política pública, existe um problema de corrupção, que às vezes essa arrecadação, né, anual não é revestida para a população, fazendo às vezes que um país que é um pouco, vamos se dizer, um pouco menos rico, tem um IDH, um índice de desenvolvimento humano, superior ao país mais rico do mundo, por exemplo, né? Então eu quero falar aqui alguns países, né, que são os melhores IDH atualmente no mundo, que é a Suíça, que é a Noruega, a Islândia, a Dinamarca e a Suécia. E alguns exemplos. Mas sabemos também que Canadá, sabemos que Japão, sabemos que vários outros países, a Alemanha, tem um índice de desenvolvimento humano muito alto, uma qualidade de vida muito boa, né, para a sociedade. E eu quero destacar alguns países aqui que têm um IDH muito baixo, os piores índices de desenvolvimento humano no mundo, que é o país, né, Sudão do Sul, Somália, Chad, Níger e Mali. Então, e para que serve esse DH? Para que o governo possa olhar aonde possa sanar, né, o déficit naquela área e poder investir naquela área. Porque, de repente, tem áreas da saúde, às vezes o país ele olha muito para a educação, mas não olha muito para a saúde. Ou às vezes o país olha muito para a saúde, mas não olha muito para a educação. Então, para sanar, para tampar os buracos, né? Como se diz, as rachaduras, o índice de desenvolvimento humano ele é calculado para isso, para ver, né, o déficit daquele país e o que o país pode revestir das verbas e empenhar e criar uma meta em certa área, seja na educação, seja na saúde, ou seja também em melhorar o salário, a condição de renda daquela população. É sanar, né, os déficits, é sanar as dificuldades do país. Então o IDH ele vem para isso, tá? Então eu falei, o Brasil ele possui um IDH considerado alto, né? O índice de desenvolvimento do Brasil é alto, porque o Brasil tem melhorado, né? Não se tornou ainda um país desenvolvido, não tem os melhores IDH, mas se nós olharmos há décadas atrás, o Brasil, a sociedade brasileira já melhorou e muito, tá? Então o IDH ajuda governos e pesquisadores a identificar problemas e criar políticas públicas. Políticas públicas pode ser voltado para criar bolsa, benefícios, para educação, para atendimento, né, como a gente vê o SUS, o Sistema Único de Saúde, como a gente vê, né, vários projetos, várias políticas públicas voltadas para bolsas escolares, para bolsas acadêmicas, isso tudo para aumentar o índice de desenvolvimento humano, né, desses países. Então, né, nessa aula, né, nesse vídeo, nós falamos sobre o IDH. Espero que você tenha entendido. E se você gostou desse vídeo sobre o índice de desenvolvimento humano, que você possa dar like, que você possa, né, curtir, compartilhar e levar sabedoria e conhecimento, porque, né, através do índice de desenvolvimento humano nós podemos até pesquisar. De repente a gente quer mudar de um país, mudar para um país, ou a gente quer mudar de uma cidade aqui no Brasil e ir para outra cidade, procurar conhecer o índice de desenvolvimento humano. Eu geralmente gosto de pesquisar muito em cima disso, para saber as melhores cidades que é boa para se morar. E quando a gente procura, né, cidades que é bom para se morar, a gente pode olhar o IDH daquela cidade. Aí a gente vai perceber se a educação ali é boa, se, né, a saúde ali é boa, se ali há emprego, se ali há renda. Também o IDH ele pode ser calculado. Quando a gente quiser pesquisar sobre um país, tem vontade de visitar um país, ou, né, sair do nosso país de origem, né, e migrar para outro país, é bom a gente olhar o IDH daquele país para a gente chegar lá e saber, né, como que é a qualidade de vida daquele povo, né? No mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.